Então, puta que pariu. Ups. Ó, palavrão. Tá, aqui, pronto, tá bom? Mais ou menos. Então, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde. Bom dia, que eu sei que vocês estão de manhã cedo acordando para poder assistir essa aula. Sala voltada para os alunos do 8º ano do Colégio Afinísia Freire, a disciplina é História, tá? E o que a gente vai fazer? Correção das páginas 250 a 251 e a depender de quanto tempo durar esse vídeo eu começo o assunto novo, senão a gente começa o assunto novo só na próxima aula, então vocês vão ficar livres de mim essa semana. Mentira, porque ainda tem aula de arte na sexta-feira para vocês. Então, aí a primeira questão, lembrando que páginas 250 a 251 do livro didático de vocês, as respostas que estão aqui são as respostas que estão no próprio livro didático, mas não no de vocês, porque senão seria muita colher de chá, né? Se tivesse no próprio livro de respostas, ninguém ia responder as questões. Se bem que vocês respondem mesmo as questões, não sei, né? Tá. Mas enfim, aí as respostas estão aqui, mas você sabe que eu gosto de enrolar um pouquinho, tá? Eu explico um pouquinho mais de acordo com cada resposta. Então, sobre a dominação imperialista no continente africano, o historiador Hector Bruit fez a seguinte análise. A África foi provavelmente o continente que mais sofreu com a devastadora ação do imperialismo, talvez porque fosse o mais débil, ou ao contrário, como aconteceu em algumas áreas, a resistência que opôs significou um esmagamento maior. Eles tentaram resistir muito mais, consequentemente, as ações contra essa resistência acabaram sendo muito mais fortes, gerando um empobrecimento muito maior, assim, porque os países que eram colonialistas, eles simplesmente tacaram o vacilenhar para eles e esqueceram eles completamente, né? Em todo caso, foi no continente ser dividido sem que se respeitasse a unidade linguística e cultural de seus povos. Identifique no texto dois prováveis motivos, de acordo com o historiador, para a África ter sido o continente mais devastado pelo imperialismo. E aí a gente tem como respostas que o historiador considera que a África era o continente mais fraco, débil, ou aquele no qual os movimentos de resistência foram reprimidos com maior violência. E a letra B, pelo texto é possível concluir que a partilha da África pelas nações europeias respeitou as culturas e tradições dos povos que ali viviam? Não. Justifique sua resposta citando um trecho. O texto é pequenininho, né? Então é uma coisa mais fácil do mundo responder isso. Aí o autor ele vai dizer o quê? Foi o único continente a ser dividido sem que se respeitasse a unidade linguística e cultural de seus povos. Resposta bem fácil, né? E a gente tem lá a segunda questão. Aí sim, uma parada mais elaborada. Na história das sociedades europeias entre os séculos XV e XVII, criou-se um outro contexto de colonização, feita para atender os interesses capitalistas da época. Com base no que você estudou, faça um quadro comparativo entre aquele colonialismo do século XV a XVII e o da época do imperialismo, do século XIX até meados do século XX, considerando os seguintes aspectos: etapas do capitalismo em que se desenvolveram, razões da conquista e exploração colonial, países que se destacaram nesse processo, regiões que sofreram dominação colonial, formas de exploração colonial, reações de sociedades iluminadas. Lembrando que os estudiosos, os historiadores, eles vão considerar essa primeira fase entre os séculos XV e XVII como colonialismo, período do colonialismo, e o que atinge a África a partir do século XIX e vai até o século XX vai ser o que chamamos de neocolonialismo. Ambos vão ser períodos históricos que vão tratar dessa ideia entre colônia e metrópole, serão. Só que as bases vão ser diferentes, primeiro os locais vão ser diferentes, apesar de que as ações do imperialismo vão ser fortes da mesma forma, só que os países dominadores vão ser um pouco diferentes. Mas a lógica inicial é a mesma, é a de exploração desses países, né? Então, dentro do quadro comparativo, a gente vai ter
A primeira parte, etapas do capitalismo se desenvolveram. Primeira etapa do capitalismo. Eu vou fazer separação entre colonialismo e neocolonialismo. Né? No colonialismo, essa etapa do capitalismo vai ser o mercantilismo, tá? Que é aquele período inicial do capitalismo em que há uma preocupação muito maior do crescimento de mercados consumidores, tá? Da exploração de determinados locais para poder você ter mais mercados consumidores também do que é produzido. E o neocolonialismo, esse do século XIX e XX, já vai ser o capitalismo financeiro, vai ser uma exploração muito mais para se ter essa acumulação de riquezas. As razões da conquista e da exploração colonial. Razões da colonização. Dentro da colonização, você vai ter expansão do capitalismo comercial com procura de mercados fornecedores de matérias-primas tropicais, de metais preciosos e mão de obra escrava. E no neocolonialismo, a gente vai ter a expansão do capitalismo financeiro com procura de mercados consumidores para os produtos industrializados, de riquezas minerais, produtos agrícolas, áreas para investir o capital excedente, de mão de obra farta e barata. Então, enquanto no colonialismo a gente vai ter a busca por mão de obra escrava, no neocolonialismo vai ser uma mão de obra farta e barata. É o que vai acontecer, inclusive, principalmente, quando a gente vai ver com os mercados chinês e indiano, que a gente falou na aula passada em relação ao contingente populacional desses dois locais, que ultrapassa os 1 bilhão e 300 milhões. Então, Estados Unidos você tem lá em torno de 320 milhões de pessoas. Só na China são 1 bilhão e 300 milhões. Na Índia, 1 bilhão e 200 milhões. Então, juntos, eles têm basicamente 1/3 da população mundial. Juntos tem 2 bilhões e 500 milhões de pessoas no mundo que a gente tem em torno de 7 bilhões e meio de pessoas. Então, como você tem uma quantidade muito maior de pessoas em busca de trabalho, você tem uma mão de obra que vai ser farta, vai ser grande, só que extremamente barata, porque eles estão na necessidade, eles têm essa necessidade de trabalho. Né? Países que se destacam nesse processo. Dentro do colonialismo, a gente vai ter Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda, principalmente, que aí vão ser considerados como países colonialistas, vão ser as metrópoles. A gente tem metrópole, que são esses países principais, os donos, né, da bagaça toda, e as colônias, que são esses países que vão estar sendo dominados por essas metrópoles, por esses colonizadores. Enquanto que no neocolonialismo a gente vai ter os países que são os países imperialistas. Inglaterra, novamente, França, Alemanha, Bélgica, Holanda, Itália, Portugal, Espanha, Estados Unidos e Japão. Estados Unidos, que antes, naquele primeiro momento do colonialismo, ele vai ser um país colonizado pelos ingleses. Não é à toa que a gente vai ter a divisão lá das 13 colônias na região leste da América do Norte, mas durante o neocolonialismo ele já vai ter se tornado um país imperialista. Né? Então, Estados Unidos, juntamente com o Japão e outros países da Europa, vão ser os dominadores, vão ser os países neocolonialistas, os novos colonizadores, né? Mas tratados como países imperialistas, porque eles acabam criando basicamente um império, sendo eles o país principal a administrar aquilo tudo. As áreas colonizadas são as mesmas. No colonialismo a gente tem América, África e Ásia, sendo que a América e a África com muito mais força, a Ásia vai ser um pouquinho menos. Já no neocolonialismo, nesse período do imperialismo, América, África e Ásia. A América vai continuar sob domínio imperialista, a África vai ter uma explosão disso,
que aí vai ser muito mais. Antes a gente tinha uma ligação muito mais forte em relação à busca por matérias-primas e a busca pelos escravos, mas no neocolonialismo a gente já vai ter um período de exploração muito mais forte em relação às matérias, à riqueza material desses países, dessas regiões. E a Ásia também vai entrar nesse bolo, né? Formas de exploração colonial. Dentro do colonialismo, organização de colônias com implantação do monopólio comercial. Monopólio comercial é que você só pode comercializar com um único país. Era aquela coisa de que, porque as 13 colônias tinham que, prioritariamente, fazer comércio com a Inglaterra. Então, a Inglaterra, quando chegava os Estados Unidos, eles só podiam comprar da Inglaterra. A Inglaterra comprava de outros locais e revendia para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, quando precisava vender alguma coisa, ele também não poderia vender diretamente para a França, para a Espanha, não. Tinha que vender primeiro para a Inglaterra e a Inglaterra revendia para outros países. Então, o monopólio comercial funcionava dessa forma. O regime de plantation, a ideia da agricultura, né? E de governos locais controlados por leis e decisões das metrópoles. Qualquer decisão do Brasil era feita por Portugal. Qualquer decisão da América Espanhola, o restante da América Latina, Argentina, Uruguai, Paraguai, era feita pela Espanha. Das 13 colônias dos Estados Unidos, era feita pela Inglaterra. Já dentro do neocolonialismo, a gente vai ter o controle político sobre áreas dominadas por meio de alianças com governos locais. Então, as decisões eram feitas dentro do próprio território, mas os governos locais, eles tinham uma ligação muito forte com a metrópole. Então, em Burkina Faso, na África, você vai ter uma decisão tomada pelo rei de Burkina Faso, mas essa decisão ela vai ser pautada no acordo que ele tem com os ingleses. Então, com aliança com governos locais ou de controle administrativo estrangeiro sobre os territórios. Assinatura de acordos comerciais que estabelecem vantagens e concessões para países imperialistas. Era como o monopólio comercial. Só que a diferença é que ele não vai precisar somente vender diretamente para aquele país, mas há acordos comerciais que vão facilitar o comércio entre aqueles países, né? Entre aqueles países principais. Se você quiser vender ou comprar de algum país que está fora daquele acordo, o valor vai ser mais alto. E o controle sobre a economia local por meio de investimentos e empréstimos. Você vai financiar a industrialização, por exemplo, de um determinado país, só que esse financiamento precisa ter uma contrapartida. Essa contrapartida vai ser uma dívida gigantesca. São empréstimos a juros altíssimos, é como você vai fazer um empréstimo no banco. Você vai ter que pagar, tipo, o empréstimo custou R$1.000, mas você vai ter que pagar R$5.000 para o banco, depois de algum tempo, né? Então, era mais ou menos o que acabava acontecendo e com isso você fica preso ao banco. Aqui era a mesma coisa. Esses países africanos, asiáticos, da América ficavam presos ao seu fiador, a pessoa, ao Estado, ao país que financiava essas obras públicas nesses países. E por último, em relação à reação das sociedades dominadas, você vai ter, dentro do colonialismo, as revoltas das populações nativas e rebeliões da população colonial contra o monopólio comercial. Lembre da festa do chá em Boston, lá nos Estados Unidos, das 13 colônias, no porto de Boston. O controle administrativo metropolitano, culminando com lutas pela independência. Você lembra que a festa de chá de Boston culminou justamente na revolta popular, numa das principais revoltas populares que fizeram com que as 13 colônias começassem a lutar pelo processo de independência deles, influenciados, claro, lá pelo iluminismo, vindo da França, vindo da Europa em geral, mas principalmente da França. Essas ideias iluministas vão influenciar
na festa do chá, né? Nessa batalha entre a população estadunidense, população dessas 13 colônias, contra a sua metrópole, contra os ingleses. Já dentro do neocolonialismo, a gente vai ter, ao longo da dominação imperialista, vão ocorrer diversas revoltas das nações dominadas. Só que essas lutas por independência vão ser muito mais violentas, até mesmo porque eles vão ter acesso a armamentos que não se tinha lá no século XV até o século XVII, que estava ainda se iniciando aquela utilização da pólvora, digamos assim. Então, as armas ainda não tinham um potencial de letalidade, um potencial de morte tão grande quanto a gente já vai encontrar aqui no século XIX e no século XX. Os armamentos eles vão evoluir de tal forma que a gente vai ter, por exemplo, Hiroshima e Nagasaki, que nada mais foram do que as bombas atômicas jogadas no Japão com um conflito imperialista. Então, a gente vai ter essas questões aí a serem vistas. E a letra B, finalmente, né, passando para outra questão, com base no quadro feito, aponta semelhança e diferença entre esses dois processos colonialistas. A gente tem aqui que ambos os processos envolveram os interesses dos países europeus, sempre europeu, né? Esse povo europeu é muito sacana. Então, envolveu o interesse dos países europeus em ampliar seus lucros por meio da exploração e do domínio de diferentes regiões. As diferenças são as fases em que ocorrem, né? Vão ser períodos distintos da história, separados aí por 2 séculos, pelo menos. A busca, aí, por exemplo, a gente vai ter a busca por escravos, que vai ocorrer durante o colonialismo, mas não ocorre no neocolonialismo, porque vai ser uma busca por uma mão de obra mais barata. Interesse por metais preciosos no mercantilismo. A ideia de acumulação de riqueza. Eu até acho que eu falei errado mais em cima, né? Que o mercantilismo ele vai ter muito mais essa ideia da acumulação de riqueza e não busca por outros mercados. Eu inverti, né? Então vocês entendam assim. Então, no colonialismo a gente vai ter essa busca por escravizados, interesse por metais preciosos, e no neocolonialismo é a busca por uma mão de obra livre e barata, por matérias-primas diversificadas e o baixo custo no capitalismo financeiro. Terceira questão. Observe a imagem abaixo para responder as questões. Descreva a imagem. Mostra o Tio Sam, a maior representação dos Estados Unidos. Figura utilizada para representar a nação estadunidense, portando uma placa com o nome da doutrina Monroe e numa posição que demonstra ter controle total sobre a América. Você lembra que os Estados Unidos querem tomar a zorra toda da América. Até hoje é assim. E ainda tem um povo da República das Bananas assim, mas parece cachorrinho de Donald Trump, né? Que Donald Trump fala assim, cloroquina. Aí o povo aqui, cloroquina, uns babacão, né? Tá ok? Tem que ver isso daí, tá ok? E então essa doutrina Monroe, aí os Estados Unidos, ele quer mandar em toda a América, ele é o dono de toda a América. Vocês lembram que, quer dizer, vocês têm que lembrar, claro, devem lembrar, que teve um determinado momento que havia um pensamento sobre a unificação de toda a América para poder lutar por uma área de livre comércio, né? E não somente essa ideia de livre comércio, mas você poder ter também um exército, uma defesa própria que seja em todo o território. Só que, ao mesmo tempo, começou a se ter uma preocupação, porque se você tiver uma nação mais forte dentro do território americano, muito provavelmente essa nação mais forte vai querer dominar todas as restantes. E é justamente o que a gente acaba tendo hoje. A gente tem os Estados Unidos como uma nação mais forte e ela tenta a todo custo ter o domínio sobre todo o restante das Américas e parte também de outros países no mundo inteiro, né?
E ainda tem gente que fala assim, patriota. Patriota querendo vender tudo dos Estados Unidos. Babacão, quem acredita. A charge, letra B. A charge apresenta uma divisão dos territórios coloniais em dois grandes grupos. Então, é possível afirmar que os Estados Unidos imaginavam a divisão do mundo em duas partes, que seria a América pertencente aos Estados Unidos. Lembra que eu falei sobre a área de livre comércio das Américas, a ALCA? Estados Unidos querendo dominar a zorra toda. Onde as potências imperialistas europeias não poderiam intervir, e a África e a Ásia sendo territórios pertencentes às potências europeias. Então ia ter simplesmente uma divisão do mundo somente em dois territórios coloniais dentro desse neocolonialismo imperialista. Os Estados Unidos como dominante sobre toda a América e a Europa como dominante sobre África e Ásia. Esse é o regime imperialista que ainda hoje acaba sendo defendido, só que a gente sabe que dentro da Ásia a gente já tem algumas potências como o Japão e a China, principalmente, e a Índia tendo também bastante influência dentro daquele território, dentro do seu território. E a letra C, de que modo é possível relacionar a charge com o contexto histórico da construção do Canal do Panamá? No quadro, os Estados Unidos garantiram um controle sobre o Canal do Panamá. Você lembra que foram eles que financiaram, construíram um canal para poder ter uma rota em que eles pudessem atravessar do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico sem precisar ter que dar a volta ao mundo. Então, esse controle sobre o Canal do Panamá, eles interligam os oceanos Atlântico e Pacífico. A integração marítima com o restante do continente favorece o acesso de produtos dos Estados Unidos a outros países da América e a entrada de produtos externos em seu mercado. Quarta questão, leia o texto a seguir, que descreve a administração do Congo belga. Em seguida, responda ao que se pede. Para garantir a posse, Leopoldo criou um fictício Estado Livre do Congo, que foi reconhecido como seu domínio pessoal. A partir de então, começou a exploração desvairada da região sem nenhuma preocupação com a população local. Vocês lembram que eu falei sobre o Leopoldo II, a forma extremamente cruel que ele lidava com a população do Congo, principalmente com sua capital, Kinshasa. Tanto que existe diferença entre a República Democrática do Congo e o Congo-Kinshasa, que são duas regiões autônomas, duas regiões diferentes. A partir de então começou a exploração desvariada na região. Os congoleses deviam pagar impostos e os pagavam em espécie ou com trabalho, pois não existia legislação a respeito nem moeda própria. O país foi dividido em postos chefiados por civis ou militares encarregados de obter o máximo possível de marfim e borracha. Eles cobravam das aldeias todo tipo de tarefas, como construções, transporte, plantio, coleta, caça, pesca, etc. As cotas eram cobradas segundo seu arbítrio e o pagamento era ínfimo, resumindo-se em punhados de sal e pedaços de tecido. O pagamento que era feito aos trabalhadores praticamente escravizados do Congo era feito em sal e em pedaço de tecido. Imagine. Esses administradores governavam suas áreas com plenos poderes e muita ganância, explorando a população com exigências excessivas que eram cobradas implacavelmente. Enquanto mulheres, crianças e velhos eram acorrentados e mantidos como reféns, os homens deviam ir para a floresta coletar borracha e marfim. Os que falhavam na entrega das cotas eram mortos ou tinham dedos, mãos, pés ou narizes decepados. Se vocês jogarem no Google lá o nome Leopoldo II e o país Congo, vão ver diversas fotos sobre as atrocidades que o Leopoldo II, que os belgas fizeram com a população de Congo durante esse período do final do século XIX e início do século XX.
o manto do silêncio que Leopoldo II conseguiu manter sobre o Congo permitiu manter essa situação. Mas, finalmente, rumores começaram a transpirar em 1903, somente em 1903, há 117 anos apenas atrás. Foi divulgado o Diário do Missionário Batista Scrivener, um dos mais terríveis documentos sobre a colonização africana, que contava a história do que acontecia no Congo, colonizado pelo Leopoldo II, colonizado pela Bélgica. Então, de acordo com a historiadora Laima Mesgraves, qual foi o resultado para os congoleses da colonização do Congo pela Bélgica? Morticínio de milhões de pessoas, com regiões inteiras que ficavam despovoadas. Como o governo belga organizou a administração do Congo para controlar melhor a exploração da região, o país foi dividido em postos chefiados por civis ou militares e relaciona esse tipo de administração com os interesses do imperialismo. Os administradores, por meio da repressão e da cobrança de impostos, eram encarregados de obter o máximo possível de marfim e borracha, matérias-primas ambicionadas pelos europeus. Aí é tudo que está lá no textinho, então é fácil até. E, por último, para fechar essa bagaceira aqui, eu vou falar do outro assunto, sobre a onda de revoluções no mundo europeu, do capítulo 19, a partir só da próxima aula mesmo. Então, aqui a gente vai ficar somente nessa correção. Tá? Eu sei que vocês estão prestando atenção muito, assim, gostam muito de minha aula. Tá? Maravilhoso. Professor lindo, maravilhoso. Que nem esse. Perfeito. Entre outubro e novembro de 2018, uma crise migratória abalou ainda mais as relações diplomáticas entre México e Estados Unidos, por conta de uma caravana de milhares de imigrantes de diversos locais da América Central que, motivados principalmente pela violência, pela miséria e pelo desemprego, arriscam-se a abandonar seus países de origem e arriscar a vida na tentativa de entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Vocês veem que Trump tem essa ideia até hoje da construção de um muro que separe Estados Unidos do México. Já existe esse muro no deserto mexicano, mas Trump quer construir um outro muro ainda maior, ainda mais militarizado, ocupado por militares, para que impeça a entrada de mexicanos, a entrada de povos latinos, principalmente, ilegalmente no país, através desses territórios, dessas fronteiras. A resposta do presidente estadunidense Donald Trump tem sido taxativa no sentido de não conceder asilo a eles, bem como na intenção de expulsar os ilegais. Em que sentido pode-se argumentar que as atitudes de Trump reforçam a postura imperialista dos Estados Unidos perante o continente americano? Aí a gente finaliza falando sobre isso. Que assim, essas atitudes de Trump reforçam a postura imperialista dos Estados Unidos, porque ele vai encarar essa crise migratória sob o ponto de vista de que os imigrantes eles são uma ameaça à economia, tirando a chance de trabalho dos cidadãos estadunidenses, não parecendo considerar a situação como uma crise humanitária. A população do México, a população de outros países, principalmente da América Central, acaba querendo fugir da pobreza em seus países, e alcançando os Estados Unidos, eles vão ter a possibilidade de ir em busca de trabalho. E aí, só para finalizar, antes de fazer um comentário sobre essa situação, ele também desconsidera que desde sua independência, os Estados Unidos estabeleceram relações de exploração ou de dominação econômica em relação aos outros países americanos, e que, portanto, deveriam prestar apoio econômico e humanitário como contrapartida. Muitas vezes, os Estados Unidos foram os próprios causadores da pobreza e da crise humanitária em diversos desses países do continente americano. Então, por exemplo, os embargos econômicos que os Estados Unidos vão fazer contra Cuba, por exemplo, contra a Venezuela, por ter um pensamento político e social diferente, por defender algo que esses países não defendem, como os ideais socialistas, os ideais comunistas,
dentro desses países, e eles acabam fazendo embargos econômicos. Eles impedem que não somente o próprio Estados Unidos deixa de comercializar com esses países, mas eles começam a impedir que outros países comercializem com esses que pensam diferente dele. De que forma? Por exemplo, ele vai chegar e vai dizer assim, porque se, digamos, a França resolver comprar petróleo da Venezuela ou resolver comprar, não sei, açúcar de Cuba, a cana-de-açúcar, né, produção de açúcar de Cuba, ou álcool, o que é que ele vai fazer? Os Estados Unidos vai deixar de comprar qualquer coisa com a França. É uma forma de embargo, ainda que a ação não seja diretamente contra a França, vai acabar afetando ela. Porque o embargo econômico, o ataque, a intenção da ofensiva dos Estados Unidos não vai ser contra a França, vai ser contra Cuba e Venezuela. Como já aconteceu com Honduras, como já aconteceu com a Jamaica. Não, a relação com a Jamaica sempre foi muito mais... Jamaica e Inglaterra e tal, mas os Estados Unidos têm uma relativamente boa relação com a Jamaica. Mas aí esses embargos econômicos contra esses países vai fazer com que haja uma desumanização dessa relação entre eles e o crescimento da crise humanitária, o crescimento da pobreza. Muitas vezes, esses habitantes dessas regiões que empobreceram por conta desses embargos econômicos ou por conta de outros fatores, eles vão em busca de melhores condições de vida. Quando eles saem de seus países para tentar entrar nos Estados Unidos, que tendo sido os Estados Unidos o próprio causador desses problemas humanitários nesses países, os Estados Unidos vão impedir a entrada deles lá. Claro, mas eu tenho que defender o meu território porque eles podem afetar os postos de trabalho aqui existentes. Só que eles não levam em consideração uma coisa. Estados Unidos, a gente tem um povo que é bem metido a besta também. Qualquer lugar a gente vai ter isso. E é um país majoritariamente composto por pessoas brancas, digamos assim. Essas pessoas, elas têm uma condição econômica relativamente melhor do que os imigrantes, do que as pessoas que vêm de fora. E eles deixam de aceitar realizar determinadas atividades que eles vão considerar como atividades menores, como atividades de pessoas mais pobres. Eles se sentem humilhados, boa parte dessa população vai se sentir humilhada se ele precisar trabalhar com, por exemplo, de garçom, de garçonete, numa lanchonete de beira de estrada. Eles vão querer evitar o máximo possível trabalhar, por exemplo, como o secretário lá, como doméstico, como empregado doméstico. Então, para quais pessoas esse tipo de atividade vai acabar servindo? Para os imigrantes. Então, a roda da economia vai continuar girando nos Estados Unidos com a presença também dos imigrantes. Por quê? Os imigrantes, mesmo eles trabalhando em empregos considerados inferiores, mesmo eles trabalhando em locais em que a mão de obra é muito mais física, é algo muito mais manual, a força de trabalho é física e não intelectual, como a maioria dos estadunidenses vão em busca, eles vão continuar gerando riqueza para os Estados Unidos. A diferença é que eles vão separar uma parte do dinheiro e mandar para o seu país de origem, mandar para os seus familiares. Mas parte desse dinheiro arrecadado por eles vai retornar para a economia dos Estados Unidos. Então eles vão manter aquela roda girando ali, né? Então geralmente são trabalhos que não são aceitos por habitantes do próprio Estados Unidos,
mas que vai ser aceito por essas pessoas que vão vir de fora. Então, você tem trabalho, mas eles simplesmente vão querer impedir a entrada dessas pessoas por simples xenofobia, por ódio às pessoas de fora. Não é à toa que a gente vai ver cada vez mais crescente uma discussão a respeito de racismo dentro dos Estados Unidos, porque boa parte dessas pessoas que vêm de fora são pessoas também pretas ou pessoas latinas, né? Então, isso vai ter uma força muito grande lá. É uma discussão bastante interessante para a gente ir em busca. Por hoje é só. Próxima aula a gente continua lá com a onda de revoluções do mundo europeu. Se vocês quiserem começar essa leitura, é lá na página 228, capítulo 19, que aí vai ser o assunto que provavelmente a gente vai terminar essa unidade. Beleza, galera? Valeu. Bye, bye.